Olá, este é o Você Pode, o podcast do curso de Direito Unifeob. Aqui estamos trazendo os professores do curso de Direito para que você possa perceber que fora da sala de aula existe um ser humano com muitas características que podem ser muito parecidas com as suas. A nossa entrevistada de hoje é a professora Camila Moreira. A Camila é graduada em Direito, mestre em Direito Civil, pós-graduada em Direito Processual Civil, pós-graduação na Unicamp como aluna especial, professora na Faculdade de Direito e tem cursos preparatórios na Escola Superior de Advocacia. Camila, muito obrigado por ter vindo. É um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço o convite, professor João Fernando. Camila, nós conversávamos um pouco antes e você me dizia que tem assistido todos os podcasts, né? Tenho. E sabe quais são as primeiras perguntas, tudo de cor? Não, o senhor falou que não ia me perguntar isso. Eu falei que eu estava com medo das perguntas do professor João Fernando, que eu imagino como deve ser difícil ser aluna do professor. E fiquei lá, falei, vou estudar as perguntas para ver se eu consigo acertar todas. Qual que é a primeira que é sempre feita aqui? Quem é a Camila? Não, mas a Camila, eu queria saber o seguinte. Nos dedos da mão dá para contar quantos países você conhece? Não. Porque a Camila é uma grande viajante, gente. A Camila ela faz muita coisa, mas ela viaja bastante. Quantos passaportes você tem? Passaportes eu não tenho muitos. Eu devo ter... O meu primeiro era pequena, né? Eu era criança, na época que viajar de avião era um evento. Eu me lembro que minha mãe mandou fazer roupa pra gente viajar, porque era muito chique, os homens iam de terno. Mas eu ainda guardo, mesmo os vencidos. Mas agora perdeu até um pouco o glamour da coisa. A gente, quando está, por exemplo, na comunidade europeia, é um visto só. Né? Então demora para gastar o passaporte. Gasta o passaporte, E aí você pegou gosto pela coisa e sempre que pode, dá tempo. Eu gosto bastante, professor João Fernando. Eu não sei se é um hobby, se é um vício, se é uma válvula de escape, mas eu acho muito bom. Eu acho muito bom viajar. Se você recebesse um telefonema no seu celular hoje da agência de viagens tal, falasse assim, Camila, você foi premiada com o direito de viajar para qualquer lugar do mundo. Você escolheria um lugar que você já foi ou escolheria um lugar novo? Não, tem alguns lugares que eu voltaria sempre. São pouquíssimos os lugares para onde eu não voltaria. Mesmo os lugares de que eu não gostei muito, eu acho que eu voltaria. Mas eu ainda quero conhecer a Austrália, Nova Zelândia, que eu não conheço. O Canadá, eu também tenho vontade de conhecer. Mas se eles me dissessem, olha, você ganhou uma passagem para qualquer lugar, eu iria mesmo assim, conhecendo, não conhecendo. Mesmo que fosse para um país que você não quer ir, você iria. Iria também. Croácia eu também tenho vontade de conhecer, que eu não conheço. Você é muito organizado, né? Eu acho que deve ser muito Agora bonito, não mais, inclusive. Né? Mas também iria. Eu acho que em alguns contextos históricos... Talvez não, mas viajar é muito bom. Eu acho que viajar a gente só ganha com isso, né? Em cultura, em conhecimento, em diversão. Eu gosto muito de conhecer coisas que as pessoas costumam fazer ali, né? Então, eu não sou muito do circuito turístico. Eu gosto mais de conhecer o que os locais fazem. E nessas viagens todas, com certeza, muitas curiosidades, né, Camila? Muita vivência de muitas coisas curiosas. Sim. Né? Eu acho que a gente aprende muito, né? Vejo até o Paulo, hoje é meu companheiro de viagem também. Que é o teu filho? O Paulo, meu filho, desde pequenininho, mochileiro junto comigo. E o que a gente absorve, o quanto ele aprende nessas viagens, é muito mais fácil até do que só no livro, né, professor João Fernando? Tá ali, tá vendo como é. Ô, Camila, por que você resolveu ser advogada? Você tem advogado na família? Nenhum. Não sei. Pula. Essa eu preciso da ajuda dos universitários. Eu sempre disse que eu queria ser advogada e professora. Mas eu nunca imaginei ser professora de direito. Curioso isso, né? Eu, na época desde criança e na adolescência, na época de escolher que vestibular eu prestaria, eu sempre disse que faria direito. E outro curso que eu queria também era letras, porque daí eu imaginava que eu seria professora. Mas aí professora e curso de letras tem uma influência da tua mãe. Eu venho de uma família de professores, né? Meu pai era professor também, meus irmãos.
mas cada um na sua área e sem influência direta nenhuma. Pelo contrário, né? Eu acho que eu fui muito mais incentivada ali a prestar direito do que seguir uma carreira docente. E aí a vida leva a gente, às vezes, para onde a gente quer, sem saber que a gente está indo para ali. Então, eu escolhi direito. Eu não tinha uma segunda opção, professor João Fernando. Eu dizia que eu queria fazer direito e queria advogar. Eu nunca prestei concurso, nunca quis prestar concurso, mas efetivamente eu não sei dizer o porquê. Era meu, assim, eu queria fazer direito, queria ser advogada. Você fez estágio na época que você fazia faculdade? Eu fiz estágio a faculdade toda, desde o primeiro ano, logo no 4º mês, mais ou menos, eu fui fazer estágio, não sabia nada, né, absolutamente nada, nem a terminologia. Eu tenho uma história até, pode contar? Pode, é o que nós queremos. Eu, logo no primeiro ano, e a gente entra na faculdade, a gente já tem, né, os clientes, porque sempre tem alguém que vai dizer, você entrou na faculdade, posso fazer uma pergunta? No primeiro dia de aula, eles querem saber coisas sobre separação judicial com não sei o quê, não sei o quê. E a gente acha que sabe. Né? Eu acho que o equívoco não era nem de quem me perguntou, mas era meu de achar que eu já podia responder. Mas, enfim, fui fazer estágio, então, eu era uma das poucas alunas da classe que já faziam estágio no primeiro ano e me achava importantíssima por causa disso. Eu me lembro que eu fui estagiar, eu era estagiária do dono do escritório, né? Então, do advogado mais importante, digamos assim, ali da banca, e ele me pediu para ir ver o andamento de um processo. Naquela época, os processos eram todos físicos. A gente tinha que ir até o fórum. E eu cheguei um dia, né, lá no balcão e a pessoa que me atendeu disse, o processo está concluso. Eu voltei para o escritório, ele me perguntou, e o processo, Camila? Eu disse, o processo está concluso. Tá bom, obrigada. E isso aconteceu umas 3 vezes, né? Você dá uma olhada no processo hoje. E aquilo começou a fazer, eu fiquei com vergonha de dizer que eu não sabia o que era para ele, né? Mas eu não tinha a menor ideia do que significava aquilo. Aí voltei, daí eu perguntei no fórum, eu falei, bom, não vou perguntar para ele que é meu chefe, finge que eu sei o que é, né, o processo. Vou perguntar para alguém que nunca mais vai me ver. Eu também não tinha essa opção, eu perguntei ali pro escrevente que me atendeu, aí eu falei, olha, você pode... Ele já tinha percebido, eu imagino, né, porque ele me dizia, eu ficava olhando. Eu falei, você pode me ajudar, né? O que significa? Ele falou, significa que o processo está na conclusão. Eu continuei olhando, ele riu e falou assim, tá com o juiz para decidir alguma coisa. E aí eu voltei para o escritório, quando ele me perguntou, Camila, e o processo? Eu disse, doutor, o senhor acredita que ainda está com o juiz? Como se eu soubesse desde o princípio. Mas, enfim, daí estagiei até o último ano. Sempre no mesmo escritório? Não. Nesse escritório eu fiquei pouco tempo, acho que 1 ano mais ou menos. Depois, no início do 4º ano, a gente podia prestar os concursos para estágios, né, do Ministério Público, da magistratura. Eu prestei todos, embora eu já tivesse, né, isso para mim um pouco definido, de que eu não seguiria que eu não ia prestar um concurso, que eu não ia seguir uma carreira pública, né, que eu queria advogar. Naquela época a gente não tinha defensoria ainda, era a Procuradoria do Estado que fazia às vezes. Então, dos concursos em que eu fui aprovada, eu acabei optando por fazer a Defensoria Pública, exatamente para ter essa vivência mais próxima da advocacia. E, à tarde, eu fui fazer estágio no Ministério Público da União, na Procuradoria do Trabalho. Porque não era uma matéria em que eu me debruçava muito para estudar, então eu descobri que eu aprenderia fazendo estágio. Na unha. E de fato, assim, o estágio foi um estágio incrível, né? A gente tinha aula, nos 6 primeiros meses do estágio, a gente tinha aula da 1h30 às 5h30, para só depois começar a efetivamente atuar ali junto com os procuradores. Puxa, isso é fantástico. Foi assim, de fato não era a minha área, né, de maior apreço, digamos assim, mas... Vou comunicar isso ao professor Gaeta. Eu aprendi demais. E pela manhã você fazia estágio na Defensoria Procuradoria Pública? do Estado, fazendo às vezes ali da Defensoria. Na época a gente fazia o SOS Mulher, que era atendimento à mulher também não tinha a Lei Maria da Penha,
Eu estou me entregando aqui, né, professor João Fernando? O povo vai falar, nossa, de que época a gente fazia o atendimento às mulheres vítimas de violência. Eram 2 mundos completamente diferentes. Aí eu mudei a faculdade para a noite, porque inicialmente eu cursava a faculdade de manhã, mudei a faculdade para a noite para poder fazer o estágio da Procuradoria de manhã e da Procuradoria da União à tarde. Você não mudou a faculdade da noite para fugir de um certo professor que tinha não, lá, porque né? ele também dava aula à noite também, né? A gente, como alguns dos nossos alunos, coitados, que também não... Chegou no 5º ano, você encontrou com ele de novo, né? A gente não tinha como escapar. Era no primeiro e no último, né, professor João Fernando? Primeiro e no Porque último. daí a gente passava a faculdade toda morrendo de medo dele. Eu e a Camila fizemos a mesma faculdade, nós somos alunos de um professor que ele se vangloriava de dizer que ele dava aula no 4º ano, mas que ele trocou com outro professor e passou a dar aula no 5º, porque esse professor tinha medo de reprovar aluno no 5º ano. E ele não tinha medo nenhum, e ele reprovava, né, Camila? Reprovava. Eu acho que a gente entrava na faculdade com medo dele. A gente entrava reprovado, a gente tentava depois não reprovar, né? A gente não podia faltar nem nas monitorias, né? Nas aulas que eram dos alunos, porque cada falta era meio ponto a menos na média. Era uma coisa horrível. E umas monitorias absolutamente desnecessárias e que não... Eu outro dia achei ainda um desenhinho daquele espelho de lógica jurídica. Lembra que a gente tinha? Premissa menor, premissa maior. Exato. A, B, era só isso também, né? A lógica jurídica dele, durante 6 meses, ele ensinava isso. Né? Era um ano. Era uma matéria anual. Era um ano, é verdade. Era uma matéria anual. Então vamos parar de falar, senão daqui a pouco vamos descobrir o nome dele. Ô Camila, esse estágio que você fez na Procuradoria do Estado, na área da assistência judiciária, que não te encaminhou para o direito de família? Não, professor João Fernando. Eu fui levada... Porque a advocacia tua, ela é fortemente de direito de família, né? Mas eu fui levada, vou confessar uma outra coisa. A minha grande paixão durante a faculdade era o direito penal. Eu queria ser criminalista, eu fiz o primeiro mestrado em processo penal. E comecei, depois que eu fiquei um tempo fora, voltei e fui trabalhar num escritório que era só criminal. E ali é que eu comecei a fazer algumas coisas. O meu chefe, né, à época eu acabei ficando muito próxima, né, eu era o braço direito dele. Ele se casou e foi ficar 40 dias fora, na lua de mel, e acabou deixando o escritório meio sob as minhas ordens ali, né, na falta dele. E a gente começou a ter alguns casos que demandavam a área civil, que ninguém fazia, né, nem eu, porque eu também era da área penal. E ele me chamou um dia, depois, quando ele voltou, que viu que a coisa tinha funcionado, e disse: Camila, a gente precisa de alguém que atue na área, porque começou a pipocar, na verdade, começaram a pipocar alguns casos de direito de família, coincidentemente. Né? Então, os clientes dele que queriam se divorciar, que tinham pensão alimentícia, e ele queria fidelizar o cliente, ele não queria dizer que não fazia aquela área, e me propôs que iniciasse um trabalho na área do direito civil. Né? Na época, ele até expandiu o escritório, aumentou o espaço físico mesmo, e me colocou para coordenar a área do direito civil, assim que eu fui. Daí, eu brinco com os criminalistas, nossos amigos, né, por quem eu tenho muito... Mas eu digo que aí eu fui para o caminho da luz, eu abandonei o submundo do crime. Então eu fui levada e aí depois fui fazer outro mestrado. Aí sim já era uma interface ali do direito de família com direitos reais. E hoje você não voltaria para o crime? Todo mundo que se converte, que encontra a luz, vai dizer que não, né? Não voltaria para o crime hoje, professor João Fernando. Está contente no direito de família. Sabe por quê? Porque tem uns advogados que ele fala assim, precisa abrir um escritório e advogar na área do direito de família. Porque é a única área que você tem a oportunidade de domingo, às 6 horas da tarde, o cliente te ligar e falar assim, o pai não devolveu a criança. O pai, não sei o quê. É verdade isso? Acontece isso mesmo ou não? Mais do que um cliente ligar dizendo que foi preso por tráfico ou por homicídio. Acontece muito. Na verdade, a gente cria um vínculo
A gente ali é um pouco psicólogo, um pouco amigo, né, de tudo, né? Você cria um vínculo. Um conselheiro sentimental, né? Também, mas quase nunca a gente é ouvido. Mas, e eu dizia que eu não queria fazer medicina exatamente porque eu não queria isso que eu vivenciei do meu pai, de não ter sábado, domingo, feriado. Eu falava, imagina, dá plantão. Né? Eu tenho algumas lembranças, assim, a gente com tudo pronto para sair de viagem. E ele dizia, então, nós não vamos porque eu vou ter que ir lá fazer uma cirurgia. E eu falava, nossa, não quero isso para minha vida. Né? Não quero isso, não ter horário para trabalhar, não quero direito de família. É exatamente assim. Acaba acontecendo muitas vezes isso. É exatamente assim. Camille, como que você se tornou docente do curso de Direito? Você queria dar aula de letras e veio dar aula de Direito? Eu acho que eu nem lembrava mais dessa ideia que eu tinha de querer ser professora. O mestrado, eu iniciei o mestrado mais como uma continuidade do estudo do que já tendo um foco ali na docência. E também foi a vida levando, né? Uma grande amiga minha, na época, a Ló, estava fazendo já também o mestrado, terminando o mestrado na Unicamp, em Piracicaba, no Odonto, e ela me ligou um dia, eu morava em Campinas nessa época, me pedindo se eu podia dar uma carona para ela, que ela precisava levar o currículo dela para um concurso de professor que estava aberto para a Universidade de São Francisco, de Bragança. E eu falei que tudo bem, que eu ia pegá-la na rodoviária e levá-la até lá, né, até o departamento pessoal da faculdade. E quando a gente chegou lá, eu estava assim, absolutamente apaisana, né? Calça de moletom, chinelo. E nós chegamos lá conversando enquanto esperava, porque ela tinha que entregar. E aí ela entregou a documentação dela. Nós não tínhamos a menor ideia com quem a gente estava conversando, né? Por óbvio. E ela entregou o currículo dela, ali a gente brincando, e ela perguntou, ela falou, vocês não precisam de professor de direito? Porque essa minha amiga aqui, olha... Ela está terminando o mestrado também, ela é muito boa, ela acabou de... Na verdade, ela me vendeu, né? E era responsável do RH. E ela disse, né? E eu falava, Ló, imagina, eu só vim te dar uma carona, nem tô aqui para isso, olha o jeito que eu tô, né? Ela vai olhar para mim e vai falar, não. Enfim, aí passou um tempo, alguns dias... A Ló me liga e diz, olha, a moça lá da faculdade me ligou, pediu o seu contato. Posso passar, né? Eu vou... E rindo, brincando. Eu falei... No mesmo dia ela me liga e fala, olha, a gente precisa de um professor de Direito Civil na faculdade e eu queria saber se você pode ir lá conversar com o coordenador. Né? Ele quer te entrevistar. E eu fui. Então, eu digo que há 20 anos isso já, professor João Fernando. Então, eu fui parar ali, assim... No final, essa minha amiga acabou não indo para a faculdade lá, para lecionar lá. Ela, até hoje, também está na carreira docente. Aí, uma querida, uma super profissional. Já uma pós-doc. Mas ela que me colocou ali. Né? Meio brincando, falando, mas foi assim que eu comecei. E aí você foi dar aula de Direito Civil. Fui. Nesse momento você já não tinha mais encantos pelo direito penal. Não, eu já fazia daí nessa área toda do civil. E eu peguei a transição do código. Então eu me lembro que foi assim a época em que eu mais estudei, porque eu entrei para dar aula numa turma de 5º ano, era anual. Era uma turma de 5º ano, então... Eu acho que todo professor de direito deveria começar dando aula no 1º ano. O que você acha? Eu acho que os alunos vão odiar o que eu vou dizer, mas eu brinco, eu falo que a faculdade tinha que ser 10 anos, 5 indo e 5 voltando. Né? Porque quando a gente entra no 1º ano, a gente não tem maturidade para entender nada daquilo que estão dizendo. E é uma parte, pelo menos em civil, extremamente importante, que você usa em tudo. Né? Mas eu já entrei assim no 5º ano. Depois teve um tempo em que eu quis dar aula para os pequenininhos, né? Para os que estão entrando ali, para os do primeiro. Mas não me adaptei, eu acho. Eu acho que... Até em razão da matéria, que eu acabei indo mesmo, né, para essas matérias que são lecionadas normalmente no fim da grade. Mas foi muito engraçado, porque eu comecei a lecionar com 22 anos. Eu era mais nova do que pelo menos 70% dos meus alunos. No 5º ano. E é uma dificuldade, né? E era uma Porque turma... se o aluno perceber
Qualquer insegurança? Na verdade, eu vou contar um segredo. Eles tinham tirado 3 professores antes de mim. Eles entravam com abaixo-assinado, tirava professor, abaixo-assinado, entrava professor. Então, quando eu entrei, eu já sabia, né? O professor Volney, que era o coordenador na época, me disse, olha, né, uma turma de 5º ano, você quer encarar? E eu estudava muito, porque era isso, eu precisava me sentir preparada, porque eu sabia que eu ia encarar uma turma, né? E eles sentavam na aula, abriam o livro, enquanto eu falava, eles ficavam acompanhando, esperando eu errar alguma coisa. Aí levantava a mão e falava, professor, mas aqui está falando outra coisa. Eu dizia, mas é porque você está lendo fulano de tal, pergunta para aquele ali que está com outra doutrina, vê o que está aí escrito. E aí foi quebrando o gelo, né? Por isso que eu digo que eu tinha que estudar muito, porque eu já sabia que era isso que ia acontecer na aula seguinte. E no final foi uma turma super gostosa, e isso durou muito pouco, né? Eu preciso ser justa, honesta com eles também. Isso foi só nos primeiros dias. Eu acabei até sendo paraninfa da turma depois. Mas foi um desafio grande. Bem hercúleo. Foi gratificante, sem dúvida nenhuma. Né? Aliás, eu acho que eu devo muito até essa turma, porque eles me obrigaram a ficar super atualizada num código que ainda não tinha nem entrado em vigência, estava na vacácio. Porque eu precisava ensinar para eles o que ainda era, que podia ser objeto do exame de ordem, porque, né, eles iam prestar antigo. No final do ano, o código não teria entrado em vigência, 2002. E precisava ensinar o que ia ser na prática depois. Né? E que se eles não fossem aprovados no primeiro exame, eles teriam que saber para prestar depois. No próximo. E depois, nessa época, você morava em Campinas e viajava para Bragança para dar aula? Morava em Campinas, viajava para Bragança, aí a minha carga horária foi aumentando. Chegou um tempo em que eu mais ficava em Bragança, eu tinha 36 horas aulas, então eu era quase tempo integral. E aí fui super acolhida também. Eu brinco que eu tenho uma mãe adotiva lá, né, a Sandra, que me acolheu. Aí eu ficava na casa dela. Foi um tempo muito bom, assim. Era uma equipe muito boa também. O corpo docente de lá era muito legal. A gente, né, conseguiu estabelecer um vínculo além da faculdade. Então, terminava a aula, a gente saía para jantar, enfim. E depois eu acabei indo para São Paulo. Nesse meio tempo, eles me colocaram para dar aula na São Francisco de São Paulo também. Então, eu já estava meio lá, meio cá, dando aula na pós-graduação da Unip, da Uniso. Então, eu viajava bastante. Depois, acabei indo para São Paulo, continuei no campus de lá, continuei em Bragança também. Mas aí, saí de Campinas. E aí, como você veio parar na FEOB? Na FEOB, quando eu me divorciei, eu voltei para São João. Bati na porta na casa dos meus pais, falei, estou de volta aqui com o filho no braço e o diploma no outro. E fui entregar meu diploma para o professor Ciro. Bati na porta e falei, tá aqui. Eu que fui pedir ali, né? Fiz isso porque eu vim embora, né? Eu tinha um filho e um diploma. Lógico, eu tive todo o suporte da família, mas eu simplesmente larguei tudo. Larguei o escritório, larguei a faculdade lá e vim embora. E eu precisava trabalhar. Tinha um filho para sustentar. Tinha não, tenho, né? E aí fui entregar meu currículo. E aqui você está há 10 anos? 8 anos agora. 8 anos. Aí eu me lembro que eu entreguei o currículo pro professor Ciro. Aí ele só me perguntou... Aí eu quero saber o seguinte, quantos dias ele te deu para você dar a primeira aula? Porque o pessoal tem contado umas histórias aqui que fala assim, então eu pedi, na sexta-feira nós conversamos, eu tinha que dar aula na terça-feira. Não, ele nem me deu aula. Ah, não? Assim, não. Ele me perguntou por que eu achava que ele devia me contratar. Mas por que você acha que eu devo te contratar? Aí eu falei, tá aqui, né? Eu tenho currículo, eu sou professora já há algum tempo, já tinha lá 12 anos. E tinha trazido as minhas avaliações, a gente tinha aquelas avaliações institucionais que os alunos davam nota pra gente. E ele falou, mas esse é o terceiro bom currículo que eu recebo hoje. Eu falei, acabou comigo, né? Fui embora, falei, deixa eu bater em outra porta. Enfim, e aí, num sábado, 5 e pouco da tarde, eu estava na casa do meu irmão, eu recebo uma ligação da Dani,
a Dani me ligou e disse, olha, eu tô aqui finalizando o processo de seleção e eu queria saber se você pode vir aqui. Eu falei, posso, quando? Ela falou, agora. E eu, assim, aquela coisa de churrasco, né? Trajada para um churrasco. Eu falei, mas... Ela falou, não, mas tem que ser agora. Tipo, não dava tempo de eu ir para casa trocar de roupa. Então, eu fui do jeito que eu... De novo, de chinela havaiana. Eu acho que a havaiana, assim, me dá sorte. Fui tá lá. pensando nisso. Fui do jeito que eu tava, short, chinelo, enfim. E aí, a Dani me perguntou, né? Eu contei, daí disse que tinha vindo para cá e que agora que naquela época eu estava me estabelecendo aqui. E desse dia, deve ter dado um mês, mais ou menos. Aí você teve tempo. Eu não fui tão assim, pega tão de surpresa. Camila, o que mais você gosta de fazer, além de viajar? Viajar? Não, eu gosto muito de juntar todo mundo, sabe? Essa coisa de ficar todo mundo em casa, junto, comida, né? Comer, fazer... acho que é um ato social só, sabe? Isso. Eu gosto de costura, João Fernando. Queria muito saber fazer, mas eu não tenho habilidades, assim, sabe? Manuais para artesanato. Acho que a Samantha ficou com toda a parte genética. Samantha é a irmã da Camila. Minha irmã, mas eu gostaria de aprender, é uma coisa que eu gostaria de aprender. Costurar. Bem moderno isso, né? Não tem. Camila, tem 3 perguntas que a gente faz aqui, todo final de podcast. E como eu sei que você está acostumada com o podcast, qual que é a primeira pergunta? A primeira pergunta é o que eu ainda faço que eu não queria fazer nunca mais. O que você ainda faz que você não gostaria de fazer nunca mais? Regime. Na verdade, eu devia fazer, viu, professor Giovana? É dose mesmo. Mas eu falo, esse eu não gosto, eu precisava, mas eu não vou fazer. Só para emagrecer ou por conta de... Não, porque eu, por exemplo, tem muita coisa que eu não como, mas é por causa de enxaqueca. Eu acho até injusto com a vida eu ter que fazer regime, né? Porque eu posso comer tudo, eu não tenho doença nenhuma, então eu acho um desperdício não aproveitar tudo que tem, não é verdade? Eu tenho um amigo que fala, eu quero qualidade de vida, eu não quero mais saber de fazer fisioterapia, fazer regime. Então, eu graças a Deus, estou nessa fase, assim, que eu posso. Então, eu acho que não é justo com a vida eu fazer regime. A segunda pergunta é? A terceira é o que acaba com o meu dia. O que acaba com o teu dia, Camila? Sono. Eu fico mal-humorada. Fome também, mas senão vão falar só fala de comida a pessoa. Mas eu fico mal-humorada. Fico mal-humorada. Nada como uma boa noite de sono, sabe? Né? Assim, né? E aí, quem estiver na minha frente, coitado, já percebe logo que não é um bom dia. E se você pudesse resolver um problema do mundo, verdade, você ressuscitaria a rainha? Não, né? Porque eu sei que você tem uma relação de amizade com ela. Eu acho que não tem outro jeito senão a educação, né, professor João Fernando? Eu acho que, e isso eu aprendi muito desde pequena, é a única coisa que ninguém toma da gente. Né? Então, eu gosto muito daquela frase, parafraseando aí do Paulo Freire, né, de que a educação não muda o mundo, mas muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. E eu acho que não tem outro jeito. Né? A única coisa que é nosso, aquilo que a gente tem de conhecimento, de tudo, não é só o conhecimento formal da escola, né? O viajar também proporciona isso. É só isso que efetivamente pertence a gente. A gente é construído, eu acredito, por aquilo que a gente conhece, por aquilo que a gente sabe. E não tem outro jeito. Né? É muito mais fácil manipular quem ignora. Então, eu efetivamente acho que só tem um caminho. Não acho nem que seja o melhor caminho, eu acho que é o único. E para terminar, quem é a Camila Moreira por Camila Moreira? Inverteu a ordem. Foi só uma brincadeira. Olha, hoje, tempo integral, eu sou mãe. Eu acho que a grande transformação da Camila para Camila é o Paulo. Né? Porque essa é uma transformação mesmo. A gente não estuda, a gente não vai evoluindo para isso, como, por exemplo, para ser advogado, para ser professor. É isso que um dia a gente é. Né? Então, e assim, ser mãe é eu ter ali um aluno, meu melhor aluno em casa o tempo inteiro,
que demanda. Às vezes a gente é advogada, às vezes a gente é chefe de cozinha, às vezes... Entendeu? É assim, é a grande profissão, eu acho. É uma profissão que tem muitas embutidas dentro, né? Muitas. E todo mundo sabe disso, assim. É a minha prioridade, é a minha demanda principal. Então, eu posso estar fazendo o que for. Se o Paulo precisar de mim, eu paro imediatamente e vou, assim. Eu preciso até me controlar, né? Lógico, estou dizendo em situações sérias, mas isso é uma coisa que quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo. Se eu estiver aqui conversando com você, olha, aconteceu alguma coisa, eu falo, professor, preciso terminar, que eu... Tem um outro compromisso. E, além disso, daí tem o tempo de ser advogada, o tempo de ser professora. Na verdade, eu acho que essas duas coisas, elas estão sempre conjugadas, né? Eu acho que advogar e lecionar só me agregam enormes benefícios. Uma completa a outra, né, Camila? Sem dúvida nenhuma. Porque o aluno exige da gente uma atualização que talvez só advogar me deixasse numa zona de conforto, né? Isso aqui tá bom que eu sei, vamos imaginar assim. E o aluno não, porque o aluno ele faz uma pergunta que às vezes nem tá naquela matéria que você ia abordar hoje, né? Então, assim, eu acho que a gente ganha muito lecionando. Muito bem. Camila, gostei muito. Obrigado por ter vindo. Espero que você tenha gostado também, porque as perguntas foram muito amenas, né? Todas são muito amenas, né? É mais fácil quando a gente tem o gabarito, eu confesso. A gente saber o que vai você cair colou na prova. prova? Eu fiquei perguntando para todo mundo o que o professor perguntou, Obrigado, viu, Camila? Eu que agradeço. Agradeço muito. E assim nós terminamos mais um Você Pode, o podcast do curso de Direito Unifeob. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.